Nesse módulo aqui, a gente vai falar um pouco sobre a evolução pessoal necessária, que muitas das vezes a gente tem que ter para que a gente possa se desenvolver enquanto um profissional autonômico, né? Ou seja, para você ser aquele profissional que depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa, para que você tenha um sucesso profissional, para que você tenha satisfação no que você faz, enfim, essas coisas todas que vocês já sabem. Muito bem, então nós vamos agora explicar um pouco disso no nosso diagrama aqui, né? Então, só para retomar, dentro da função autonômica a gente tem essas estratégias, né? Então, a gente já fez a extração, falou sobre o plano geral da função autonômica dessa primeira estratégia. A gente vai falar nesse módulo a evolução pessoal necessária que você tem que ter, e nós temos mais 3 grandes estratégias, né? Seria a estratégia do paciente, a estratégia de consultório e a estratégia de carreira. Muito bem. Então, agora nós vamos falar da evolução pessoal necessária que você tem que ter. Então, dentro disso, acho que a primeira coisa importante é de você entender que cada um tem um tempo diferente um do outro aqui. Ou seja, tem pessoas que vão aprender mais rápido, tem pessoas que vão aprender mais lentamente as coisas. Existem processos de aprendizados diferentes, e eu fui entendendo isso ao longo dos anos de docência, né? Cada aluno tem uma maneira assim peculiar, especial de aprender, tá? E quando a gente ensina para muita gente, né? Esse é um grande desafio, tá? Então, tome o tempo necessário. Eu vou falar todos eles, depois nós vamos falar de cada um mais especificamente. As crenças e valores familiares que você recebe dos seus pais, ele pode ser um grande presente e pode ser também um grande problema. Tem essas duas questões. E vamos falar um pouco sobre eles também, como eles podem influenciar nesse seu desenvolvimento. Muitas vezes você vai ter que se ver trabalhando contra alguns conceitos que você aprendeu, tá? O terceiro item aqui é a procrastinação. A procrastinação é, talvez, assim, uma das principais coisas que afetam as pessoas de seguir, fazer o que tem que ser feito, né? O famoso vamos deixar para depois. A gente vem de uma cultura que isso, assim, é muito difundido, enfim, tá? E aí, para você ser esse profissional autonômico, né? Você tem que fazer o teste do tripé autonômico, que já comentamos com vocês, está lá no Excel, né? Ele vai estar nessa aula aqui, ó. Plano geral, tripé fundamental, desenvolvimento pessoal, capacidade de organizar o seu tempo, ó. Ele vai estar aqui para que você faça. A gente vai deixar também ele aqui para que você faça o teste, tá? E aquela história, né? Você está preparado? Vai ter bastante coisa para a gente comentar e falar dessas abas todas aqui para vocês. Então, essa aqui é a primeira parte, e nós vamos comentar agora a respeito de cada. Então, dentro desse processo de evolução pessoal aí, tão necessária para a gente estar passando para vocês, a gente vai falar do tempo necessário. Então, a ideia é vocês entenderem que algumas evoluções elas podem ser mais rápidas e outras elas podem ser mais lentas, né? Essa é aquela famosa história daquelas pessoas, por exemplo, que elas são como coelhos que saem em disparada numa corrida, por exemplo, e muitas vezes fazem e acabam se cansando ali no meio do projeto. São pessoas que normalmente elas têm essa capacidade de fazer pequenos ou curtos projetos
muito intensos, de forma assim, muito dedicada, mas essa empolgação, quando a empolgação acaba, ela simplesmente não consegue dar sequência. E aí, às vezes, é aquela pessoa, gente, que fica assim, pulando de galho em galho para fazer as coisas. Então, às vezes, ela quer ser, sei lá, da neuro, depois gosta de um curso tal, aí quer fazer acupuntura, depois quer fazer microfisioterapia, depois quer fazer osteopatia, quer dizer, nunca consegue terminar as coisas, nunca consegue evoluir no longo prazo, porque quando começam as dificuldades, aquilo fica ali, tira a empolgação inicial. Vê se você não conhece alguém assim. Não estou dizendo que é você não, mas sempre a gente conhece alguém assim, que fica pulando as coisas. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Então, nesse caso, não adianta nada você ser muito rápido e não ter evolução adequada. É preferível que você seja um pouco mais lento. Aí tem aquelas pessoas que são o contrário. Aí, assim, elas vão devagarinho, com consistência, vão fazendo, com dificuldade. Muitas das vezes ela começa, não entende, volta, não entende, volta. Então, como ela já está meio acostumada, às vezes, a não entender muito bem alguma coisa, ela vai e volta, para ela é normal esse processo. Para aquelas pessoas que são muito rápidas, elas fazem o contrário. Quer dizer, ela entende, tá beleza, Quando ela passa a não entender alguma coisa, pronto. A partir disso já é difícil, acho que não é para mim, tal, e fica aquela questão. Quem é a pessoa que acaba evoluindo mais no longo prazo? Às vezes é aquela que tem dificuldade, que é a mais lenta, mas ela consegue ir, às vezes, terminar alguma coisa. Então, essa é uma verdade, né? Então, muitas das vezes você está querendo ser muito coelho num corpo aí de uma tartaruguinha, ou você está querendo ser uma tartaruga e você é um coelho, né? Esses são só comparativos, não vou ficar dizendo que alguém é tartaruga, alguém é coelho, nada disso. Mas as evoluções, elas são diferentes, tá? Mas o que determina de fato uma evolução é a consistência, você conseguir manter ao longo do tempo aquela coisa que você quer fazer. E pensar muito mais no processo do que em si lá no resultado. A gente fala muito sobre resultado, você ter resultado, você oferecer resultado para o seu paciente, etc. Tal. Beleza. Só que existe um processo para que isso ocorra. Cara, é importantíssimo que você viva e entenda esse processo. Então, nunca se comparar com ninguém. O fulano fez, o fulano tá bem, tá isso, tá aquilo. Tá mais em rede social. Rede social é uma coisa que às vezes mais engana todo mundo, né? Trabalhos consistentes e sérios são cada vez mais complicados, apesar de ser uma excelente plataforma, tá? Então, não se compara com ninguém. Checa se você não está muito lento no processo, às vezes procrastinando. Não, eu sou lento mesmo, vou deixar para amanhã. Vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois. Para de deixar para depois. Bota uma data nas coisas. Data, tá. Beleza, eu vou fazer, vai ser a partir do dia tal. Tá? Nem que seja daqui a 5, 10, 15, 20 dias, não importa. Mas botou para começar, vai fazer. E ao mesmo tempo, né, você quer fazer coisas demais, calma. Faz bem o processo, entende ele, sabe? Volta às vezes, vai talvez um pouco mais lento para que você consiga aproveitar, tá? Então, essa aqui é a primeira questão que eu quero passar para vocês, tá? Tome o tempo necessário. Não se compare com ninguém. Você pode ter uma evolução mais rápida ou uma evolução mais lenta. Isso não quer dizer que você vai ser melhor ou pior que qualquer uma das pessoas que estão.
Vamos seguindo essa parte da evolução pessoal necessária. E agora nós vamos falar sobre crenças e valores familiares. E uma das coisas assim que é muito nítido em vários alunos ao longo desses anos dando aula, é que nem sempre, vamos dizer, as dores da família são as suas próprias dores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, ó, por exemplo, as dificuldades, os problemas que os pais tiveram, que são as dores deles, não necessariamente são as dores da sua geração. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa mesmo, né, a geração do meu pai, da minha mãe, é trabalhar a todo custo possível, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e basicamente não ficar esbanjando, não contar para ninguém que você é bem sucedido, coisas nesse sentido, tá? Uma vez quando fui contar para minha mãe que tinha ganhado não sei quantos por mês, ela falou: nossa filho, não conte para ninguém, hein? Então são, por exemplo, dores que às vezes a gente recebe da nossa família, mas nem sempre a gente precisa carregá-la, tá? Então esse é apenas um exemplo. Ou aquela história assim, né, de que mais importante é trabalhar do que estudar. Tem família que é assim. Estudou, fala: e agora, não vai trabalhar? Vai continuar estudando? Quando é que você vai trabalhar? Né? Então, dores da família e as suas dores. Começa a entender essas diferenças. E é normal ter diferença. É normal teu pai, tua mãe ter te ensinado alguma coisa que não necessariamente hoje você acredita tanto, tá? Porque na época para eles fazia mais sentido do que talvez hoje faça. Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei. Por exemplo, você aprendeu que dinheiro é bom ou é ruim? Tá? Eu acabei de falar que na minha casa, assim, se você ganha dinheiro não pode contar para ninguém. Tá? São coisas nesse sentido. Qual o valor do trabalho que você aprendeu na sua casa? Trabalho é para a gente viver, a gente vive para trabalhar, a gente vive para construir patrimônio, a gente vive para gastar. O que é que foi aprendido? O que foi ensinado? Às vezes o seu pai não sentou, sua mãe não sentou com você para explicar isso. Mas veja dos exemplos deles, veja como foi. Né? Veja como eles lidam com o dinheiro e como eles lidaram com a vida deles. Porque tem pais, por exemplo, que eles têm uma boa grana hoje, depois de um certo tempo, mas eles não viveram nada. E aí? Como é que é essa história? Né? Essa, por exemplo, uma briga lá na minha casa. Eu falo para minha mãe assim, a gente ia fazer uma viagem com a família, e eu falei pro meu pai assim: olha, você vai pegar esse dinheiro que você ganha e vai pagar para todo mundo ir. Simples assim. E por que eu falei isso? Porque no dia eu comentei, o que vai acontecer vai ser o seguinte: você vai morrer um dia, esse dinheiro vai ficar guardado, e a minha parte que for de herança eu vou pegar, botar numa poupança e vou viajar com os meus filhos, com os meus netos, às suas custas e sem você. Então, assim, vai ficar esse agradecimento, tá? E ele correu para fazer as coisas. Quer dizer, trabalho e a sua percepção de viver a vida. Eu sempre fui criado muito mais para trabalho, né? Eu lembro meu pai falar assim para mim: não, esquece essa coisa um pouco de violão agora, estuda para o vestibular, porque depois você vai ter tempo para estudar isso. Cadê o tempo? Até hoje não tem, porque é criado essas coisas, tá? Então essa é uma coisa importante, tá? Qual o valor do trabalho que você aprendeu na sua casa? Ou qual o conceito de segurança financeira? O conceito de segurança financeira, eu moro em Brasília. Os meus pais são
do funcionalismo público. Qual o conceito de segurança? Ser funcionário público. O meu avô, por parte de mãe, ele não foi funcionário público. Ele foi funcionário de empresa privada. Então, no final da vida, ele reclama que ele não tinha dinheiro, que não isso, não aquilo, né? Mas ele tinha 3 imóveis, ele tinha aluguel, ele tinha renda, ele tinha, né, mais a aposentadoriazinha dele, e ele vivia muito bem. Tá? Também não é para essa coisa toda, né? Então, qual é o conceito de segurança financeira? É depender do Estado? É depender do quê? Tá? Então, uma coisa que eu aprendi recentemente é o seguinte, que segurança não existe. Segurança financeira não existe. Tá? Não existe. Por mais que você seja um funcionário público, tudo mais, tal, né? Você tem alguma relativa constância do salário, mas pode vir uma lei, mudar tudo e acabou. E aí, o que você vai fazer? Eu tenho um tio que trabalhava num banco público no Paraná, o banco foi privatizado. Aí ele precisou trabalhar na iniciativa privada, está muito bem hoje. Então, segurança é muito relativo. Por isso que segurança você tem, eu vejo dessa maneira pelo menos hoje, quanto você depende muito mais de você do que provavelmente de outra coisa. Ah, mas se eu ficar doente, nós vamos comentar aqui sobre saúde. Tá? Então, assim, a ideia é que a coisa faça algum sentido nisso para você. Então, pessoal, segurança não existe. Segurança é uma coisa assim que, né, é uma sensação. Você tem uma sensação de estar seguro. O que é uma sensação boa? Né? O nosso cérebro reptiliano procura uma sensação de segurança sempre sobre as coisas. Tá? Mas quando você tem talvez muita segurança ali, você só está nadando na beirinha da praia. Então, por exemplo, olha só, aqui, ó, o valor menor, mais constante todo mês, ou uma variação de renda? Como é que seria mais interessante para você? Você conseguiria viver com renda variando, um mês ganha uma coisa, um mês ganha outra, tal? Você conseguiria se ajustar a isso? Ou você preferia, não, prefiro ganhar menos, mas todo mês está lá. Então, às vezes na nossa cabeça, né, a gente vem de criações em que às vezes o valor menor e constante por mês é aquilo que importa. Tá? Aí, o que acontece nesse caso é que o seu crescimento ele vai ser sempre em detrimento de alguém te dar um aumento ou de você gastar menos. Você diminui seu padrão para o dinheiro sobrar. Tá? E quando você tem variação de renda, ou seja, você consegue aumentar a sua capacidade de trabalho, etc., você está ganhando aqui, você pode subir. Ah, não tem paciente, posso baixar? Sim, tem compensações de um mês a outro. Então, é aprender a viver com a variação de renda e que você tenha um mínimo de variação de renda. Ah, na pandemia, como é que foi? Claro, eu parei de atender na pandemia, porque 1 mês e pouco sem atender. Zero, atendia, sei lá, 1 ou 2 pacientes, só que estavam muito ruins. Mas tinha dinheiro guardado para que você possa estar trabalhando, né, ou vivendo enquanto você não está podendo trabalhar. Então, nada como você está organizado sobre essas coisas para que tudo acabe funcionando bem. Então, aprendam uma coisa. Não necessariamente as suas dores, são as dores da sua família, não necessariamente a maneira como a sua família ganhou dinheiro é a que você precisa ganhar, enfim, são coisas assim distintas. Ah, mas os meus pais já são assim, são empresários, são isso, são aquilo. Beleza, mas eles são na fisioterapia? Se eles são na fisioterapia, experiência com fisioterapia, aí tudo bem, eu não sei nem, assim, pode até sair dessa parte aqui do curso e vai para a parte técnica, tá? Mas se eles não são da fisioterapia, tem coisas que são
inerentes à área, tá? Bom, a ideia era explicar um pouquinho disso, das diferenças das dores, das crenças familiares, e no próximo vídeo vamos falar sobre a procrastinação agora, dentro do modo da evolução pessoal necessária. Bom, procrastinação é aquela coisa de a gente deixar tudo para depois. Eu já até expliquei algumas vezes que a procrastinação ela é uma reação autônoma até, quer dizer, se a gente pode deixar tudo para depois, a gente vai deixar para que a gente consiga conservar energia. Ele é um modo operandi, né? Um modus operandi cerebral. A gente sempre tenta deixar para depois, né? Se a gente não precisa fazer algo agora, a nossa tendência é não fazer. Ponto. Essa é que é a verdade, né? Então, a partir disso, a gente acaba tendo, por exemplo, algumas questões associadas. A gente acaba deixando sempre como uma não prioridade o que a gente não gosta. Então, o que a gente gosta, a gente costuma fazer. Então, se a gente gosta, a gente faz. Se a gente não gosta, a gente não faz. Por isso tem aquela história assim, você tem que procurar uma coisa que você gosta de fazer, porque o que você gosta ele é importante e tal. Tá, se você não aprender a fazer também o que você não gosta, né, é meio que se infantilizar ainda, né? Então, quer dizer, tá num pensamento muito infantil. Eu vou fazer só o que eu gosto. Não, ninguém faz só o que gosta. Agora, se você começar a treinar a também fazer o que você não gosta, isso acaba sendo importante, né? Porque se você acaba não se organizando nas suas atividades, ou seja, você acaba não colocando aquelas metas, você não acaba colocando aquela agenda bem feita para que você estude, para que você consiga estar realizando alguma mudança para ter uma perspectiva profissional, etc., fazendo um curso, começar uma formação, coisa não anda. E aí quem está dominando você ainda olha só, a criança interna. Ou seja, ou você toma conta desse negócio, ou a tua criança interna vai tomar conta. Você vai fazer só o que você quer, só o que você gosta, deixar tudo para depois, aí nada dá certo comigo, e você começa a ser um adulto birrento. Cara, é muito louco, mas a gente tem muito adulto birrento por aí. E eu vejo muito dos próprios alunos. O aluno tem uma dificuldade, não ajudaram, começa. Sabe? Então, assim, você vê muito isso ainda em pessoas até mais velhas, adultos que ainda são um pouco birrentos. Então, dentro dessa árvore de não deixar para depois, fazer apenas o que te dá felicidade instantânea, muito cuidado. Muito cuidado, cara, porque no fim das contas, tá? Você está pensando às vezes muito no agora. E é importante você aprender a misturar as sensações do curto prazo e do longo prazo. Ou seja, cara, é importante que quando você melhore um pouco, você tenha alguns benefícios, que a gente chama de alavancas de prazer. Quer dizer, eu tenho uma meta, um objetivo, eu vou me dar aquilo de presente. Isso é importante. Você vai te dar aquilo de presente. Então, eu vou, assim, se eu conseguir tal objetivo, eu vou fazer uma viagem, ou vou trocar o meu telefone, ou eu vou fazer aquele curso que eu sempre quis, etc. Enfim, são coisas importantes para que até isso te ajude. Mas, cara, se você não pensar no longo prazo, não dá. Porque, por exemplo, vai que no longo prazo a tua meta é ter um consultório próprio. Aí você fica torrando tua grana e não chega lá nunca, né? Ou a tua meta é ser um mega profissional de osteopatia, de acupuntura, de quiropraxia. Escolhe, tá? E aí você sempre vai fazendo cursinhos e nunca pensa na formação completa.
Tá errado, cara. Tá errado, tá? Então, aprender a fazer o que não gosta, ó, presta atenção nessa, hein? Aprender a fazer o que você não gosta pode ser o seu maior aprendizado de vida. Tá? Eu sempre brinco com isso, que quando você é pai, isso chega. Você invariavelmente vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Você é obrigado a fazer. Paternidade é isso. E aí por isso que quero nem comentar muito, mas assim, né? Várias pessoas são pais e não são, né? Enfim, deixa eu falar. Então, é importante isso. Você tem que aprender a fazer o que você não gosta também, tá? Esse é um dos maiores aprendizados que você pode ter. Então, você começa o que você não gosta. Tá? Eu não gosto de ter que fazer as contas da clínica. Eu não gosto de ter que estudar constantemente. Eu não gosto de cortar cera, eu não gosto de ter que me exercitar. Escolhe. A gente começa fazendo essas coisas gastando muita energia, muito tempo. Ou seja, para começar a me exercitar, cara, foi assim, terrível. Não queria. E tinha que vencer, e tinha que, sabe? E de vez em quando só aparece de novo. É um problema. É um problema. Então, à medida que você começa a fazer, você passa a fazer as obrigações em menor tempo e gastando menos energia, porque você aprende um pouco como faz. Quando você aprende um pouco como faz, a coisa melhora, tá? O exemplo, assim, lá de casa também disso, é da Raquel, da minha esposa. Ela nunca se deu bem ou nunca quis atender gestantes. Não era o foco de trabalho, com fisioterapia pélvica. Então, ela no hospital precisou trabalhar com gestantes. E foi um grande problema. Né? Foi um grande problema, tal, equipe injusta, etc. E ela mesmo parou, né? Deixou a criança dela de lado. Foi muito bonito ver, porque eu estava do lado, sou marido. Deixou a criança de lado, assumiu a bronca, estudou, começou a fazer e hoje é encantada, porque ela dominou como fazer, ela passou, já que ela tinha que fazer, ela decidiu fazer e ela focou nessas questões e passou a gastar menos energia fazendo. Então, aprender a focar as atividades para o que você precisa, o que você entender e conseguir delegar, isso vai te ajudar muito. Ou seja, você começa fazendo as suas obrigações, você começa fazendo aquilo mesmo que você não gosta, e à medida que você vai ficando melhor, e à medida que você pode, obviamente, você foca nas atividades, fins que vão levar você a ser quem você quer. Exemplo, eu quero ser um profissional de osteopatia trabalhando no consultório. Beleza, já está fazendo um curso? Não, então você vai ter que um dia lá fazer o curso. Eu já faço o curso. Tá, mas você está se dedicando como você deveria? Não, não estou me dedicando como deveria. Então, você vai deixar de fazer alguma coisa da sua agenda, vai delegar, né, alguém que possa te ajudar, etc., para que sobre tempo e você vá fazer aquilo. É isso, cara. Então, pouco a pouco, aquilo que te toma muito tempo, que qualquer pessoa às vezes pode fazer para te ajudar, você vai começar a delegar. Exemplo, fazer compra lá em casa sempre foi um problema. Tá? Eu sempre fiz as compras, eu sempre tinha uma rotina assim, que nas segundas-feiras eu saía do trabalho, né, esperava a Raquel chegar em casa, sempre chegava mais 7h30, e aí eu ia fazer as compras, ia para o supermercado, fazer as compras da semana. Né? A gente morava num apartamento pequenininho, hoje é um apartamento só pequeno. Então, eu ia fazer todas as segundas-feiras, ia fazer compra, ia lá, comprava, deixava. Só que eu precisava usar aquelas segundas-feiras para estudar mais, para me dedicar mais a algumas coisas, e depois do tempo eu falei assim, Raquel, eu não vou fazer mais compra, porque eu preciso desse horário para estudar. Ela começou a fazer as compras, ela começou a precisar dos horários também, e começou a ser um grande problema. Começamos a ter que revezar as compras. E
Quem que não vai fazer compra de casa? A gente vai ter que fazer compra de casa, né? E aí decidimos que era mais barato para a nossa hora pedir pela internet, alguém entregar em casa do que ir lá e fazer compra, por incrível que pareça. Tá? E eu gosto de fazer compra, não acho ruim não. Tá? Ou seja, às vezes a gente precisa abrir espaço na agenda. Isso é muito importante. Não deixem de fazer. Abra espaço na agenda quando precisar. E aí você vai aprender pouco a pouco como é que se masteriza um processo. Ou seja, você começa a fazer coisas que você não gosta, elas começam a te tomar muito tempo, daqui a pouco elas tomam menos tempo, daqui a pouco você faz melhor aquilo, daqui a pouco você faz aquilo quase no automático. E quando você chegou nessa parte, filhão, você masterizou o seu processo. Eu hoje, por exemplo, como eu atendo. Atender não é uma coisa simples. Processo. Eu hoje, por exemplo, como eu atendo. Atender não é uma coisa simples, mas eu masterizei o processo. Ou seja, eu venho para cá, eu sei exatamente cada detalhe que eu preciso fazer com cada paciente. Eu sei como eu dar o oi, eu sei como eu vou ali na porta, eu sei como eu ligo a maca, eu sei as técnicas que eu preciso fazer. Quer dizer, é um percentual muito pequeno dos atendimentos que ele leva assim algum grande desafio. Tá? Não quer dizer que assim, que eu atenda todo mundo e que eu cure todo mundo. Não é isso. Não é isso. Tem casos que não é nem para a gente tratar. Tem casos que eles querem saber nossa opinião. Tem casos que a gente tem que acompanhar. Tá? Não fica com essa ladainha de trata todo mundo, é um super-homem. Não existe isso. Tá? Mas eu sofro menos quando eu não sei o caso. Tá? Então, masterizar o processo. E, gente, se você não aprender a masterizar o processo, a gente vai falar dos planos, plano A, plano B, essa coisa toda, para que você possa progredir na vida,
não funciona. Essa parte, ela é importante. Então, aprender a fazer o que você não gosta pode ser um grande aprendizado, tá? Então, você precisa aprender a se organizar nas suas atividades, você precisa ter agenda, você precisa agendar todas as suas atividades na semana, tá? Você precisa verificar dentro dessas atividades que você faz, né, o que te leva a ser aquela pessoa que você quer ser ou que só faz te gastar tempo. Então, o que leva você a ser a quem você quer ser é o teu plano A, você tem que dedicar tempo a ele. O que não é, ele é plano B. Você tem que masterizar rapidinho aquele processo para que você gaste menos energia possível nele. Que é isso aqui, ó. Volta para cá. Ó, masterizar um processo rapidinho para que você gaste menos tempo nele, nas suas atividades. Tá? Então, vamos supor que você trabalha num hospital e você não quer trabalhar para o hospital o resto da vida. Então, você precisa aprender rapidinho quais são os manejos do hospital para que você não gaste muito tempo, para que você estude o restante que você precisa. Claro, e controlar a criança interna. Quem comanda quem? Quem comanda as ações? Você faz apenas o que você gosta? Tá errado. Tem que aprender a fazer o que não gosta. E é assim que a gente combate a procrastinação. Tá? Vídeo enorme, ó, tem mais de 14 minutos aqui. Mas ele é fundamental. Fundamental. Resumo do vídeo, então, aqui no finalzinho. Combater a procrastinação começa com a gente fazendo o que a gente não gosta, repetindo até masterizar o processo que a gente não gosta. A gente masteriza esse processo, a gente vai passar a gastar menos tempo fazendo ele, e isso abre a agenda para que você faça as coisas que você gosta. Para que você dedique ao seu plano A, aquele plano que vai levar você a ser a última aula desse módulo da evolução pessoal necessária. A gente comentou algumas coisas bem importantes, né? Sobre a questão da evolução, cada um tem uma, sobre as crenças e valores familiares que nem sempre são as nossas, então é bom que você reveja isso. Um bocado sobre procrastinação, tá? Agora, para que você seja um profissional autonômico, que é aquele que a gente fala que tem autonomia sobre as suas condutas, sabe buscar as informações, é bem sucedido financeiramente, tem um negócio que depende muito mais de si do que qualquer outra coisa, tem um consultório escalado, quer dizer, atende e ganha muito bem, né? Para que você seja esse profissional, é importante que você faça o teste do tripé, que nós já comentamos, tá? Comentamos em algumas dessas aulas. Então, faça o seu teste, tá? E eu pergunto se você está preparado para essa jornada aí, né? Para essa grande luta, tá? Porque ele é uma luta, é uma viagem, ela é, né? É você se pôr à prova, é você sair da mesmice, é você, sabe? Ter alguém que vai ajudar você, vai guiar, vai te dar conselho de quem já passou por essa estrada. A ideia basicamente é essa, tá? E se tem alguma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, cara, tenha um pensamento abundante sobre as coisas. É basicamente assim, eu quero e posso ter uma vida melhor daquela que eu tenho hoje. Sabe, é uma das coisas que eu falo muito lá em casa para Raquel. A gente mora num lugar bacana, em Brasília, hoje tem um apartamentinho assim, né? Não é dos maiores, mas também não é pequeno, gostoso, um tamanho assim, bacana, tudo arrumadinho do jeito que a gente quis. E ela fala para mim assim, nossa, esse nosso apartamento tá lindo, nós vamos morar aqui pro resto da vida. Aí eu falo assim para ela, por quê? Não necessariamente. E por que tem que se limitar? Vai ser aqui pro resto da vida? Não tem que se limitar.
Sabe? A gente não sabe. Então, deixa com que as possibilidades estejam sempre abertas, tá? Isso é muito importante, tá? Mas olha, muitas pessoas querem ganhar melhor, querem ter mais dinheiro. Você vê gente falando assim, ganhe 10k com fisioterapeuta, ganhe 20, seja bem sucedido, seja isso, seja aquilo, etc e tal. Beleza, tá? Eu acho que várias dessas pessoas ajudam mesmo, e beleza, legal. Mas, cara, ganhar muito bem, ter muito dinheiro vai transformar você em quê? Porque ganhar bem te transforma. Ou ele te deixa uma pessoa ainda melhor, ou ele te deixa uma pessoa ainda pior. Então, cara, assim, entenda que o ganho, você ganhar melhor, você ter dinheiro, você ter essa coisa toda, ele tem que vir junto com uma certa evolução pessoal. Eu tenho certeza que se eu ganhasse com os meus 20 e poucos anos o que eu ganho hoje, eu teria posto os pés pelas mãos. Não ia lidar bem com isso, né? Eu falo muito com Raquel sobre isso, falo assim, você está pronta para ser muito rica? Você está pronto para ter muito dinheiro ou não? Eu falo para ela assim, ó, eu estou gravando essa aula, ó, é 28 de dezembro, está aqui no consultório, é 9h41 da noite, tá? E a pergunta que eu fazer para ela assim, você está pronta para ser milionária? Se a gente ganhasse na Mega Sena da virada, está pronto para ter tanto dinheiro assim? Isso vai te trazer o melhor de você ou vai trazer o pior de você? Então, cara, para de querer ganhar muito dinheiro se você ainda está desenvolvido nesse processo. Ah, se você fala assim, que talvez você já ganhe bem, não sabe como é. Não, eu sei como é ganhar mal, sei bem. Eu hoje entendo que eu só consegui passar a ganhar melhor quando eu finalmente o processo caiu na minha cabeça. Eu demorei anos para isso, eu precisei aprender sozinho. Não tinha curso online, não tinha nada disso. Ou tinha, a gente não sabia, não era assim, não era para fisioterapeuta ou, enfim, qualquer outra desculpa aí que eu vou dar. Então, cara, assim, curta o processo, faça o processo, viva ele intensamente, faça os passos, faça as coisas, rale, faça as coisas que tem que fazer. Ah, mas eu já ralei muito, já fiz muito isso, eu quero atalhos. Cara, na boa, olha só, se você quer atalhos, eu não sei se é muito aqui, porque veja, a gente fala sobre caminhos, sobre possibilidades, sobre como eu fiz e como é um processo. Isso, por si só, já é um atalho. Isso, por si só, já é um atalho, que você está vendo o caminho que alguém trilhou, tá? Mas, assim, conseguir as coisas com uma extrema facilidade, nem sempre. E isso não é a pessoa que está preparada. Por isso que eu falo, você só passa a ganhar bem se você está preparado para ganhar bem. E na vida funciona assim. Não adianta. Não adianta. Só vai ganhar bem quando você estiver preparado mentalmente para ganhar bem. Então, se eu posso dizer alguma coisa, aprenda a ser assim. Vamos lá. Nem melhor, nem pior que ninguém. Nem melhor, nem pior que ninguém. Ou seja, eu não sou melhor que fulano, mas também não sou pior que ele. Tá? Sem muitas comparações, tá? E uma coisa muito importante, não se deslumbre com elogios. Elogios, cara, são a pior coisa que você pode receber. Os elogios, eles vêm, eles alimentam o seu ego, você acaba se sentindo, você acaba achando que é isso, achando que é aquilo. Então,
você sempre precisa dos elogios para se manter bem. Eu sei porque, né, eu sofro muito disso cronicamente, de ter que receber elogios, e é sempre complicado. Então, eu passei a tentar não ligar muito para eles. Por quê? Porque olha só, quando você aprende a não ligar para elogios, você não aprende a ligar para crítica. Ou seja, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Cara, você tá fazendo. Quem faz, quem sai da mesmice, começa alguma coisa, incomoda os outros. É sempre assim. Sempre assim. Então, cara, você está fazendo o seu. Tá? Faça o seu. Aprenda a se sentir assim. Nem pior, nem melhor que ninguém. Você é você. Está no seu processo. Não se deslumbre com elogios. Nossa, quanto esforçado. Não liga. É só estuda. Não liga. É você com o seu processo. Sabe? As pessoas tendem a falar muito. As pessoas tendem a cutucar muito, apontar muito o dedo e, a ideia não é essa. Tá? A ideia é que você passe imune a isso. E aí você vai ter que ter uma constante vigilância sobre os seus processos. Aprender as suas fraquezas. Aprender. Quais seriam fraquezas aqui? Por exemplo, trabalhar demais pode ser uma fraqueza. Eu tenho disso. Deixar o trabalho demais. Trabalhar de menos, tem vários alunos, amigos, falam assim, poxa, eu queria trabalhar mais igual você faz, porque, aí eu fico cansado, já não quero, já não tenho ânimo, e eu falo assim, poxa, eu quero trabalhar menos igual você. Então, assim, qual que é a tua fraqueza? Eu deixo tudo para depois? Não, amanhã eu faço. Eu não sou organizado, eu não tenho uma agenda, eu sou controlador demais, eu quero tudo do meu jeito, da minha maneira, como eu faço, não delego nada para ninguém. Aprenda a tua fraqueza. Deixa, sabe? Sabe aqueles amigos bem sinceros que você tem? Cara, um dia vai lá tomar chopp com eles e deixa eles falar de você. Deixa eles falar na tua cara. A gente sempre tem um desse. Né? Um ou dois amigos. Não precisa ser parente, não. Deixa os amigos falarem para você. Né? Uma pequena ajudinha dos amigos não faz mal. Para você entender, finalmente, para depois de entender, você se vigiar. Porque sempre que você, quando isso entra para o consciente, você passa a entender e vigiar melhor. E vigiando, você controla. Ou seja, um problema, ele só é um problema quando você não tem controle sobre ele. Tá? Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas, todo mundo tem vícios, todo mundo tem virtudes, todo mundo tem o seu melhor e o seu pior. Tem coisas que acabam nos ajudando e tem coisas que acabam nos atrapalhando. Tá? Então, você tem que ter constante vigilância sobre as suas coisas. E no fim das contas, a gente finalizar, se você está preparado, cara, a coisa só anda se você está com saúde. Tá? Então, assim, eu sou um exemplo típico de que eu nunca liguei para minha saúde para colocar minhas metas, para colocar minhas coisas, para, enfim, né? Sempre vi muito acima do peso e tal, e eu passei a entender que isso é importante, comecei a melhorar os meus hábitos de saúde, e foi muito interessante, porque quando eu montei o consultório e pedi exoneração da Universidade de Brasília, que eu era professor de fisioterapia lá, eu pensei assim comigo, cara, agora, se eu tiver um problema de saúde e não puder atender, acabou, não tenho dinheiro. Ou me cuido, ou me cuido. E foi uma coisa muito louca, porque quando não dei opção para mim, eu precisei fazer. Muito louco, né? Então, é isso. Cuidar da saúde. Tem que estar bem, até para que você passe essa coisa boa para as pessoas. Tá? E
aprender. Aprender com os problemas. Isso te ajuda na sua saúde. Aprenda com os seus problemas para que você, quando tiver de novo, você não se estresse tanto. Aprenda com o problema dos outros. Dos outros. Outra pessoa passou por isso. Cara, por que você precisa passar? Você aprendeu que se botar o dedo na tomada, toma choque. Não, você quer ir lá e pôr o dedo na tomada. É isso mesmo? Tem gente que é assim. Tá? E, cara, a gente tem uma das coisas mais bacanas, que é aprender com cada paciente. Cara, se eu podia escrever um livro sobre o que cada paciente me ensinou, porque é tanta coisa, você conversa com tantas pessoas diferentes, de diversas áreas, com problemas distintos, sabe? Com vivências distintas, que é muito, muito legal. Você está em contato direto com essas pessoas, cara. Então, sabe, você está preparado? Essa é a ideia. Você está preparado? Pensamento abundante. O dinheiro tem que deixar você uma pessoa ainda melhor. Não ligar muito para crítica, elogio, etc. Estar em constante vigilância sobre as suas fraquezas, tomar conta, vigiar e estar em dia com a sua saúde. Então, galera, para que você chegue nesse profissional autonômico que a gente tanto quer, é uma questão de evolução pessoal também. E a gente aqui encerra esse módulo do evolução pessoal necessária.